Então agora a parte do circuito, né? Na parte do circuito a gente tem alguns componentes que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro componente é a protoboard. Ali, como vocês podem ver na foto da esquerda, é a protoboard que eu usei. E aqui na direita seria praticamente uma protoboard muito parecida. Ali marcado em vermelho, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas reto assim, né, na vertical, existem 5 pinos. Esses 5 pinos estão conectados entre si. Então, conectar um componente em qualquer um desses pinos é a mesma coisa que conectar esses componentes juntos, no mesmo ponto. É como se tivesse um fio conectando essas coisas, né? Por isso que a protoboard é muito útil, né? Ela é cheia de furinhos, cheia de pininhos, onde a gente consegue conectar diversos componentes eletrônicos. Se vocês olharem na TV, no controle remoto, no celular, no brinquedo, no carrinho de controle remoto, vocês vão ver que tem um circuito pronto, né? Esse circuito ele está soldado. Como a gente quer usar o Arduino e desenvolver diversos protótipos, diversos projetos, a gente não quer soldar os componentes, né? Porque quando a gente solda, aí ele vai ficar junto ali, entre aspas, para sempre, né? E a gente não quer isso, a gente quer montar um circuito de um jeito hoje, outro circuito de outro jeito amanhã. Então o protoboard ele serve para isso, ela garante a conexão, né, segura entre os componentes, sem a gente soldar. O que a gente faz geralmente em casa, né, por exemplo, conectar 2 fios, a gente passa fita isolante, né? Imagina se a gente fosse usar fita isolante nos nossos projetos, toda vez que a gente fosse fazer. Então hoje a gente faz um projeto, amanhã a gente faz outro. E a gente vai gastar muita fita isolante e vai ficar colando as coisas, né, desperdiçando o material. Agora quando a gente usa o protoboard, né, quando a gente conecta esses componentes nesses pininhos, eles estão conectados, a gente garante que eles estão conectados, estão bem conectados, né, porque ela segura bem os componentes, né, eles não ficam soltando. E a gente consegue conectar, desconectar, mover para a direita, mover para a esquerda, a gente consegue fazer diversas coisas, né? Então a protoboard ela é muito útil para isso, para a gente desenvolver circuitos assim, experimentais, né? Circuitos temporários. E não circuitos para sempre, né? A gente não usaria a protoboard, por exemplo, para fazer uma televisão. Quando a gente vai fazer televisão, vai ficar o mesmo circuito ali para sempre. Então a gente solda. Agora, quando a gente está fazendo circuitos experimentais, né? Só para, entre aspas, brincar, a gente usa a protoboard, beleza? E ali em cima também, como vocês podem ver, todos aqueles pinos ali de cima, que estão na horizontal, que também está marcado de vermelhinho, eles estão conectados entre si. E eles atravessam a protoboard inteira, né? No caso da protoboard ali que eu usei, que é da esquerda, em vez de ter 2 carreiras, né, de pininhos conectados, só tem uma, né? E é importante dizer que, por exemplo, a carreirinha horizontal de baixo, ela não está conectada na de cima, né? Elas são independentes, mas elas atravessam a protoboard inteira, né, na horizontal. Elas vão de um lado para o outro. Enquanto que esses pininhos na vertical, que vocês podem ver que está marcado de vermelho também, eles só estão conectados esses 5 pinos. Então aqui na vertical a gente só tem 5 pinos. Todos esses conjuntos de 5 pinos é como se esses 5 pinos estivessem conectados entre si, mas não estão conectados ao outro. Enquanto que lá em cima a gente tem um monte, né? Tem quantos? Por exemplo, aqui a imagem está cortada, né? Mas tem 5 conjuntos de 5 pinos. Então é como se tivessem 25 pinos conectados entre si. Beleza? Tanto em cima quanto embaixo. E essa é a protoboard. É uma plaquinha que a gente usa para fazer circuitos experimentais. Agora, né, além da protoboard, a gente vai usar o servomotor para fazer a ponte, né, que é o motorzinho que abre e fecha a ponte. Esse motorzinho, como vocês podem ver, a gente usou 2, né, vai usar 2 servomotores. E ele é só um motorzinho mesmo que a gente vai conectar as coisas. E como vocês podem ver, desse servomotor, né, desse motorzinho, saem 3 fios. Um fio amarelo, um fio vermelho e um fio marrom. O fio vermelho e o fio marrom a gente usa para energizar o motor. Então a única coisa que eles garantem é que o motor está ligado. Pensa só no carro de vocês, é como se o carro ou do pai de vocês, né? Ou num carro qualquer, é só como se o carro tivesse ligado. O carro não está fazendo nada, ele só está ligado. Então quando a gente conecta esses pinos na energia, né? Esses fiozinhos, tanto o marrom quanto o vermelho, a gente garante que o servomotor, né? Que é esse motorzinho, ele está energizado. Ele não vai fazer nada, mas ele está energizado. Agora o que é muito importante que a gente use também é o fiozinho amarelo. Esse fiozinho a gente chama de fio de comando. Porque, por exemplo, como que o motor vai saber que ele tem que girar para a esquerda ou para a direita? Ou que ele tem que ficar parado, por exemplo? Parado ele já fica normalmente, né? Mesmo que energizado. Agora, como que ele vai saber se ele tem que girar para a direita ou para a esquerda? Ou quanto ele tem que girar para a direita ou para a esquerda? Aí é esse fio amarelo, entendeu? Esse é o fio de comando. Por que é comando? Porque é ele que diz para o servomotor, né, o que ele tem que fazer, se ele tem que girar ou não, se ele tem que girar para a direita, para a esquerda, o quanto que ele tem que girar para cada lado. Por isso que a gente chama de fio de comando, enquanto que os outros só energizam o motor, né? Então, por mais que a gente ligue o servomotor numa bateria, utilizando os fios vermelho e marrom,
ele não vai mexer, né? O que faz ele mexer é o fio de comando, que é o fio amarelo. Aí só para deixar claro, né, o fio vermelho a gente liga no positivo. Lembra que uma bateria ela tem sempre positivo e negativo? Não sei se você já viu uma pilha. A pilha ela tem um lado que está o maisinho, né, que seria o positivo, e o lado que está o menos, que seria o negativo. Então, no caso aqui, o marrom iria no menos e o vermelho iria no mais. Só que se, por exemplo, vocês tiverem um servomotor em casa, não é aconselhável que vocês liguem numa pilha, né? Por quê? Vocês podem até ligar, mas vocês têm que ver qual que é a voltagem desse servomotor. Se não me engano, desse servomotor aí é 5 volts. Agora, se vocês pegarem uma pilha normal de controle remoto, por exemplo, se não me engano são 9. Então, se você conectar um motorzinho de 5 volts numa pilha de 9 volts, ele pode queimar. Agora, se for uma pilha de 5 volts, aí vocês podem conectar normalmente. Só que, como eu falei, lembrando, o positivo é o vermelho e o negativo é o marrom. E lembrando que o motor, mesmo que vocês liguem, ele não vai mexer, porque precisa do comando de controle, que é o amarelo, beleza? Agora o outro componente, né, o, digamos, mais importante de todos, é o Arduino. O Arduino que eu usei, que a gente usou nesse circuito, é o Arduino Nano. Ele é esse Nano, a gente chama de Nano porque ele é pequenininho, né, como vocês podem ver. Ele é bem pequenininho, como vocês podem ver, ele tem vários pininhos. Esse Arduino Nano a gente vai conectar na protoboard e vai mandar os comandos, né, do Scratch por ele para o servomotor obedecer. Os pinos que a gente vai usar vão ser os pinos D5 e D6. Esse D diz que essa porta é digital. Eu não vou entrar aqui em detalhes o que seria uma porta digital e o que seria uma porta analógica, mas o que a gente vai usar vai ser a porta digital. E lembra que o servomotor tinha 3 pininhos, 3 fiozinhos, né? Onde um seria amarelo, o outro seria vermelho e o outro seria marrom. O vermelho a gente vai energizar o servomotor pelo próprio Arduino, não precisaria ser, poderia ser outra fonte de energia, mas a gente vai usar o próprio Arduino. Se vocês veem, o Arduino ele tem uma porta chamada de 5V, que é uma porta onde ele pode energizar outros componentes, que no nosso caso vai ser o servomotor. Então ele já provém uma fonte de energia, né, para os outros componentes, o próprio Arduino, que seria essa porta 5V. Então, como essa porta é 5V, ela é a porta positiva. Lembra que tinha o fio vermelho? O fio vermelho vai na porta positiva, que seria a porta 5V. Além disso, ele tem a porta negativa. Qual que seria a porta negativa do Arduino? Seria a porta GND. Essa porta vai no fio marrom do servomotor. E como vocês podem ver o Arduino aqui, né, ele tem duas portas GND, tanto para um lado quanto para o outro. Né? Tanto na direita tem uma porta GND, que seria a segunda, de cima para baixo, e do lado direito, do lado esquerdo, ele também tem uma porta GND, que seria a porta negativa. Se não me engano aqui é a quarta porta, né, de cima para baixo. Beleza? Como vocês podem ver, ele tem muitas portas. A gente só vai usar quantas? 4, concorda? A gente vai usar a porta D5, que é a porta digital número 5. A gente vai usar a porta D6, que é a porta digital número 6. A gente vai usar a porta GND e a gente vai usar a porta 5V. E, como vocês podem ver, o Arduino ele também tem a porta analógica. A porta digital ela é como se só tivessem dois valores, né? Ligado e desligado, 0 ou 1. A porta analógica tem diversos valores. Então ela pode assumir 1, 2, 3, 255, 128, enfim, diversos valores. Enquanto que a porta digital pode assumir só 2, né? 0 ou 1. Esse é o Arduino. Então agora só para deixar bem claro, né? A gente já viu todos os componentes, que é a protoboard, o servomotor e o Arduino. E também a gente vai usar alguns fios, né? Como vocês podem ver na própria ilustração do circuito aí. E como eu já tinha falado, né? Ali, não sei se vocês estão vendo, mas o servomotor, o fio vermelho dele, né? Vai no 5V do Arduino. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí na imagem. Mas, por exemplo, o 5V dos dois servomotores estão indo para a linha horizontal de baixo, né? Logo em cima da linhazinha vermelha. E essa linha horizontal é ligada de cima, né? É ligada na de baixo, também em cima da linhazinha vermelha. E depois é ligada no 5V do Arduino. O marrom, que no caso aqui está desenhado de preto, né? Mas para a gente seria o marrom do servomotor. Ele vai no GND. Então, como vocês podem ver, ele está ligado na linha horizontal de cima, perto da linhazinha azul. Que vai para a linha horizontal de baixo, perto da linha azul também. Que depois vai para o GND do Arduino. E aí tem os fios de comando, né? Que é o que eu falei, que é o amarelo. O amarelo a gente ligou, aqui está representado em outras portas digitais, né? No caso ali,
é a 10 e a 9. O que a gente vai usar vai ser a 5 e a 6. Aí você pode me perguntar, por que usar a 12 e a 13, ou a 5 ou a 6, a 1 ou a 2? Tanto faz. Vocês poderiam usar qualquer porta digital. Não precisaria nem ser uma depois da outra, né? Poderia ser, por exemplo, a 13 e a 5. Não precisaria ser 5 e 6. Mas assim, fica a critério de quem está montando o circuito, mas tanto faz. As portas digitais são todas iguais, entre aspas, né? No fundo são todas iguais, só muda o número, né? É importante ter várias portas digitais, por quê? Porque dependendo do circuito que a gente for montar, né? No nosso caso aqui a gente só usa duas. Mas se fosse um circuito muito mais complexo, e como a ideia do Arduino é conseguir montar diversos tipos de circuitos ao mesmo tempo, a gente poderia usar o mesmo Arduino para fazer diversas coisas ao mesmo tempo, beleza? A gente só ficaria limitado pelo quê? Pela quantidade de portas digitais. Por isso que ele vem com um monte, né? Pra gente ter bastante espaço para fazer bastante coisa, beleza?